Agora a opinião, a gente acompanha a análise política de Alexandre Garcia. Olá, Alexandre. Quais os principais acontecimentos políticos dessa última semana de 2022, hein? Olá, foi uma semana cheia, né? Que começou com o anúncio dos 16 ministérios faltantes. Depois o presidente Bolsonaro se despediu e antecipou a sua saída, tomando um avião para os Estados Unidos. Assumiu o vice-presidente, o general Mourão, que já presidiu a primeira passagem de comando no setor militar, né? No Exército, na manhã dessa sexta-feira. Bom, e quanto ao Ministério, foi a distribuição para os partidos que contribuíram para a eleição de Lula, né? MDB, por exemplo, ganhou ministérios. O filho de Renan Calheiros vai para Transportes. O filho de Jader Barbalho vai para o Ministério das Cidades, né? O presidente do PDT, Carlos Lupe, vai ganhar o grande orçamento do Ministério da Previdência, né? O relator da PEC da Gastança, que está é um senador com mandato no fim, né? É o senador Alexandre Silveira, do PSD, vai para Minas e Energia, né? O André de Paula perdeu a eleição para senador em Pernambuco e vai para o Ministério da Pesca, né? Vai ter uma ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, né? Que é maranhense, mas foi eleita deputada por São Paulo, PSOL, né? Ela foi companheira de chapa de Boulos na eleição de 2018. Temos também a mulher do prefeito de Belford Roxo, a mulher do Vaguinho, que é a Daniela do Vaguinho, que vai para o Ministério do Turismo. Simone Tebet finalmente, né, recebeu oficialmente um ministério, o Planejamento, que estava sob o Ministério da Economia, né? Ela agora vai ser ministra do Planejamento. E um grande acerto foi a escolha do senador Carlos Fávaro, de Mato Grosso, que foi presidente da AproSoja, presidente de cooperativa lá de Lucas de Rio Verde, para ser o ministro da Agricultura, né? Ele é PSD também. Tudo isso é para distribuir para os partidos para garantir votos no Congresso Nacional, né? Hoje se calcula que, tanto na Câmara quanto no Senado, o governo tem aí uns 35%, 36%, o que é muito pouco. Daí esse esforço na distribuição de ministérios para os partidos políticos, né? No último governo, os ministérios foram para pessoas técnicas, jovens, novidades, revelações e talentos. Alexandre, e antes mesmo da posse já tivemos a primeira troca de comando militar. Olha só a coincidência, no momento em que o presidente Bolsonaro fazia a live da despedida, o general Freire Gomes, comandante do Exército, também se despedia num discurso no Clube do Exército, né? Ele falou sobre as dificuldades desses últimos tempos e entregou a espada, uma réplica da espada de Caxias, a um novo comandante, escolhido pelo novo governo, sob o critério da antiguidade, né? O general Júlio César de Arruda, e sob o testemunho de 4 ex-comandantes do Exército, inclusive o general Vilas Boas. Estavam lá o ministro da Defesa, né? Eu já disse que a solenidade foi presidida pelo vice-presidente Mourão, né? O ministro da Defesa e o futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que circulou entre generais, almirantes, brigadeiros, né? Inclusive eu testemunhei uma homenagem pessoal que ele fez ao general Vilas Boas, né? O que a gente sente aí é a preocupação por esses dias todos, né? Inclusive quanto à tropa, quanto ao público e quanto às missões das Forças Armadas de defesa da Constituição. E a despedida do presidente Jair Bolsonaro, hein, Alexandre? Pois é, o presidente Bolsonaro fez um discurso, uma fala emocionada, fez um balanço dos acertos de seu governo, principalmente na área econômica, né? Elogiou a garra, a persistência, o patriotismo das pessoas que estão fazendo manifestações, né? Ressalvou que ele nunca participou de nenhuma organização de manifestação em seu apoio,
né? Criticou o modo como o noticiário vem tratando esses manifestantes, disse que tudo isso serviu para despertar a cidadania no povo brasileiro, que está entendendo melhor essa política brasileira, né? E que não é uma questão assim de tudo ou nada, né? É mais que as pessoas têm que dialogar, têm que fazer oposição sem violência, que a partir de 1º de janeiro muita coisa vai ficar difícil, né? Então é preciso defender a Constituição e as liberdades, né? Disse que o uso da força sempre gera reação, né? E que fez a sua parte sempre dentro das 4 linhas. E aí partiu, né? Essa partida antecipada do presidente gerou muita reação, né? Muita gente me abordou na rua hoje dizendo, chorei, né? Outro diz, olha, eu continuo apoiando o Bolsonaro, o outro diz, ele nos deixou na mão, nos estimulou. Na verdade, teve muita gente na rede social, eu chamaria de praticou charlatanismo, né? Fingindo que entendia das coisas, fingindo que tinha uma bola de cristal, que tudo ia acontecer, e na verdade o que fizeram foi inflar as esperanças, né? E com isso provocar uma frustração maior por parte das pessoas. Não foi nada correto, ético, o que muitos fizeram, né? Inventando histórias. Enfim, o presidente já foi embora, né? E parece que essa live aí não foi entendida muito bem por muita gente. Alguns ficaram com raiva, outros dividiram a raiva entre as Forças Armadas e o presidente, né? Outros passaram a apoiar ainda mais o presidente, né? Mas, enfim, está muito cedo ainda para a gente avaliar as consequências políticas no eleitorado de Bolsonaro, dentro do Congresso Nacional, essa fala e despedida do presidente da República. Alexandre Garcia, e apesar de toda a polêmica envolvendo troca de faixas e tudo mais, como é que será a posse nesse domingo? Bom, o tal George Washington e a bomba que ele teria posto lá num caminhão que ia para o aeroporto acabou por acrescentar muito mais preocupação às preocupações originais, né? Já tinha um esquema de segurança muito forte, né? Agora aumentou, né? 1.000 agentes da Polícia Federal, a PM inteira, né? Muita revista, muito controle. Isso pode até diminuir a afluência de público, né? Na posse. Eu falei com um futuro ministro, ele me disse, tomara que chova, né? Que chova bastante, para não ir muita gente, né? No entanto, armaram barracas para fazer festas lá. E tem muita gente vindo a Brasília para fazer um protesto contrário, né? Há barreiras nas estradas, há muito temor, né? Estão falando em usar carro blindado. Eu lembro que Bolsonaro levou uma facada do Adélio Bispo, né? Em 6 de setembro, e no dia 1º de janeiro ele estava no carro aberto, nos Rolls Royce, se expondo, né? Enfim, essa posse é uma posse totalmente diferente das outras, né? Entre outras diferenças, está aí, tal como o Figueiredo fez com José Sarney, Bolsonaro já foi embora, já saiu do país e definitivamente não vai entregar a faixa para Lula. E depois do dia 1º, Alexandre, quais são as perspectivas? Mas a eleição mostrou que o país está dividido pelo meio, né? Foi 50,9% a 49,1%, praticamente dividido. Agora, os dois contendores da eleição estão agindo como se tivesse sido 80-20, né? Bolsonaro parece que levou uma goleada, né? Tá deprimido, né? Se sente esmagado. E Lula, ao contrário, parece que teve uma imensa vitória e fala como um grande vencedor, né? O ideal seria pacificação, muita gente fala de pacificação nacional, mas de que jeito, né? Porque
As cabeças estão quentes, há muita emoção, né? Até fanatismo. E há declarações aí de futuros ministros, por exemplo, o ministro da Justiça, né, que não chama manifestantes de criminosos, de terroristas. Isso não contribui, né? Dentro mesmo do governo Lula há essas avaliações que isso não contribui para a pacificação, né? Então tem que considerar isso, que o país está dividido, e não tem que haver vingança, né? Para pacificar o país não pode haver vingança. Por outro lado, a economia vai pressionar, né? Porque com a gastança toda vai haver pressão. Juros subindo, inflação subindo. A partir do dia 1º não tem mais isenção de impostos federais sobre combustíveis. Vai subir o preço da gasolina, do diesel principalmente, atingindo o transporte de pessoas e de mercadorias, o que significa inflação, né? Mais caristia, como é chamada, né? Vai desagradar os caminhoneiros. O ministro da Justiça, revendo muitos decretos sobre armas, vai desagradar um público grande dos CACs, né? Há grandes interrogações. O futuro ministro dos Transportes já disse que vai rever a política das ferrovias, né? Tem coisas que dão certo e querem tirar. Operação Acolhida, qual vai ser o futuro? Porque está pegando venezuelano que está fugindo de lá, né? As escolas cívico-militares já falaram em revisar, isso está dando certo, né? Afasta os jovens das drogas, ensina disciplina, patriotismo, né? Então vai haver pressão econômica, né? Tem um país dividido. A partir de fevereiro é um novo Congresso com maioria de oposição, né? Então eu acho que o pessoal do novo governo ainda não pensou que o Brasil de hoje não é o Brasil de 10 anos atrás. Feliz Ano Novo. De Brasília, para a Jovem Pan, Alexandre Garcia. Valeu, Alexandre. Feliz Ano Novo.